Fala pessoal, tudo bem? Pavone Corretor, seu especialista de imóveis aqui de Orlando, trazendo um pouquinho mais de novidades do mercado imobiliário, mas hoje nós vamos falar das diferenças das casas americanas para as brasileiras, os itens que são diferentes do que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Esse é o segundo vídeo, você já viu o primeiro, onde a gente abordou todos os 6 itens aí que fazem parte da cozinha. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar do ar-condicionado, que também é aquecedor, que a gente encontra em todas as casas, o aquecedor central de água e a lavanderia. Para começar, eu vou falar do ar-condicionado. Toda casa americana, ela é hermeticamente vedada, as janelas abrem, porém a gente nunca abre. Por que isso? Porque a gente tem uma unidade de ar-condicionado dentro da casa, ligado 24 horas por dia, e ele tem essa pecinha que é o termostato, que eu já vou explicar para vocês, que nele você regula a temperatura que você quer que fique dentro da casa. Essa temperatura, o termostato ele vai funcionar como um relé. A partir do momento que a temperatura chega naquilo que você configurou, a máquina do ar-condicionado desliga. Aí a casa vai aquecer, aí a máquina de ar-condicionado vai identificar e vai ligar de novo e manter sempre uma temperatura agradável. Tanto no verão, refrigerando a casa, quanto no inverno, aquecendo a casa. Isso mesmo, ele faz as duas funções. Agora vamos falar um pouquinho do termostato para vocês. Existem vários tipos de termostatos, desde os mais antigos e dos mais modernos, que você controla por aplicativo e assim vai. Mas o funcionamento dele é basicamente o mesmo. A gente vai ter aqui o controle de mode, ou seja, qual é o tipo de serviço que eu quero. Então aqui eu coloquei em heat. Heat seria o aquecimento, tá? Aqui, cool, seria a refrigeração, o ar-condicionado, né? Vai resfriar a casa. E a gente vai ter o off, que é o desligado. Ele tem basicamente essas 3 funções. E a gente vai ter uma outra aqui do lado, que é o fan, ou seja, é o ventilador, que a gente pode colocar ele ligado constantemente, ou seja, ele vai ficar jogando o ar constantemente, ou a gente coloca no automático, que aí ele só vai ligar o ventilador no momento que o termostato falar, ok, precisamos subir a temperatura, precisamos baixar a temperatura. Aqui nos Estados Unidos, a gente mede a temperatura em graus Fahrenheit, e aí no Brasil em Celsius. É uma matemática meio complicada para fazer essa conversão, mas assim, a temperatura interna da casa vai ficar entre 73 a 78 graus. Essa é uma temperatura que você vai ficar confortável dentro de uma casa americana. Lembrando que nunca abram as janelas, nunca abram a sliding door e deixem o ar-condicionado funcionando, porque isso vai fazer com que o equipamento trabalhe forçado, vai acabar congelando o equipamento e você vai ficar um dia para descongelar o equipamento dormindo no calor da Flórida. Agora vamos conhecer a máquina interna e a máquina externa de ar-condicionado que a gente encontra dentro das casas americanas. Essa daqui é a máquina interna da casa, a gente brinca que é o coração da casa, né? Aqui na Flórida a gente não consegue viver sem o ar-condicionado na casa. Essa máquina, ela recebe o gás comprimido lá de fora, que condensa aqui dentro para poder gelar. E ela tem um ventilador que joga para o sistema de distribuição da casa. Esse ar que entra, né, que ela recicla o ar de dentro para refrigerar a casa, ele passa por um filtro, igual esse daqui, para reter as partículas e não contaminar a condensadora que tem aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês lá fora, na máquina de fora, esse caninho aqui, ele é o dreno. Porque essa condensadora, o que acontece? Ela vai tirando a umidade da casa, vai gelando, e isso daí vai degelando e vai lá para fora e fica pingando. Esse daqui é um equipamento que a gente precisa sempre ter uma manutenção mensal. Colocar um copo de vinagre, um copo de água morna, um copo de água sanitária e trocar o filtro de ar-condicionado todo mês. Essas máquinas duram cerca de 15 anos com a manutenção periódica sendo feita corretamente. Se você deixar de fazer a manutenção dela, você vai dormir bem suado aqui no calor da Flórida. Essa daqui é a máquina externa do ar-condicionado. Isso é uma das características das casas americanas. Todas elas são com ar-condicionado, como a gente já falou. Então nós temos 2 máquinas. Essa daqui que comprime o gás para ele gelar a casa, mas ele também atua como aquecedor. Todas essas máquinas, elas atuam nas 2 funções. Esfriam e aquecem. Esse cano que vocês estão vendo é o dreno do ar-condicionado.
que acontece? A unidade de dentro, que eu mostrei para vocês, ela gela e aí isso gera água, porque ela tira a umidade do ar. E aí esse degelo da máquina lá de dentro escorre uma água e sai aqui para fora da casa. Então todas as casas você vai ver esse dreno pingando e é um produto, é uma parte do equipamento do ar-condicionado. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o terceiro item que tem numa casa americana, que é o aquecedor central de água. Em todas as casas americanas, principalmente as construídas depois aí de 1950 para frente, a gente tem o sistema de aquecedor central de água. Ou seja, todas as torneiras da casa têm água fria, que é essa daqui, normalmente a da direita, e água quente, que é essa daqui, a da esquerda. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é o sistema de aquecimento de uma casa. Mas pode ter certeza que você vai ter o conforto em todos os chuveiros, em todas as pias, ter uma torneira de água quente a uma temperatura aproximadamente de 110, 120 graus Fahrenheit. Quer saber quanto dá em Celsius? Não faço a mínima ideia, mas eu vou deixar aqui em cima escrito para vocês a conversão. Vamos conhecer a máquina? Essa daqui é a unidade de aquecimento de água e reservatório. Essa daqui é grande, cerca de 50 galões de água, né? Ou 50 galões de água aí vai dar mais de 150 litros de água. Ela é constituída de duas resistências. Ela tem uma resistência aqui e tem uma outra resistência aqui embaixo, tá? Ela vai aquecer esses 50 galões de água em aproximadamente 15 minutos. Ou seja, confortavelmente, todo mundo na casa pode tomar banho, 3, 4 pessoas. O último vai ficar com um pouquinho com a água mais morna, não tão quente, mas é só ele esperar 10 minutos que ele já vai conseguir tomar um bom banho. Aqui tem toda a parte de encanamento. Vem a água, entra aqui, ali já sai a água quente, né? Se você colocar a mão aqui já dá para sentir que ela está quente. E todos eles têm algumas válvulas de segurança, para caso a pressão aumente muito, ela vaza um pouco de água e ele tem essa bandeja aqui embaixo, justamente para reter essa água, para que ela não estrague as paredes da casa. Esse daqui é um sistema de aquecimento de retenção e elétrico. Nós vamos ter também, igualzinho a gás, em algumas casas e comunidades que tenham gás, aí você gasta um pouquinho menos de conta de energia. E nós vamos ter agora os aquecedores de passagem, ou seja, tem tanto a gás quanto elétrico. Ao invés dele reter a água aquecida, ele aciona na hora que uma torneira abre, a água passa, aquece e já vai direto para o encanamento aquecido, sem a necessidade de retenção. Isso é uma tecnologia já antiga, mas hoje é que a gente está vendo mais. E a gente vai ter com ela elétrica e a gás também. Agora eu vou mostrar para vocês o último item, que é a lavanderia. Bom, pessoal, agora nós vamos para o quarto e último item desse vídeo, que é a lavanderia. Esse é um item que, claro, a gente tem no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ele é um pouquinho diferente. Repara que a gente está no segundo andar dessa casa e a lavanderia fica aqui. Ela é pequena, a gente tem em algumas casas residenciais uma lavanderia maior, mas a gente não costuma ter varal na lavanderia. Basicamente, ela é constituída de duas máquinas, sendo que uma é a lavadora de roupa e uma é a secadora. Bom, qual a diferença? Essas máquinas são extremamente eficientes, elas trabalham muito rápido, diferente de muitos eletrodomésticos que a gente tem no Brasil. Eu lembro quando eu morava no Brasil, eu tinha uma máquina secadora, ela demorava 4, 5, 6 horas para secar uma roupa. Aqui em 40 minutos você consegue secar uma roupa inteira, tá? Outra coisa interessante, a máquina de lavar, se você olhar aqui, ó, tá vendo que ela tem essa ligação aqui, essas duas águas? Ela vem a água fria e ela vem a água quente para dentro da máquina de lavar. Ou seja, a gente sempre vai lavar a roupa com um pouco de água quente, ajudando a ela soltar as manchas e a roupa ficar mais macia. Logo quando a gente tira da máquina de lavar, a gente joga na máquina de secar. Nesse caso aqui, dessa casa em específico, ela é totalmente elétrica. E ela tem um encanamento lá atrás que joga esse calor para fora. Nós vamos ter em algumas casas ela a gás também, que aí ajuda a economizar energia. E ela tem a mesma eficiência, porém você economiza um pouco por mês do consumo de energia elétrica. Essas máquinas, como eu disse, são extremamente eficientes, só que você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, ela tem esse filtro aqui, que a gente tem que tirar ele toda vez que a gente seca a roupa, porque aqui ficam fibras da roupa. E aqui nos Estados Unidos a gente tem um produtinho, eu vou colocar a imagem dele aqui para vocês, que são lencinhos que você joga dentro da máquina para secar com a roupa, e ele faz o quê? Ele tira os vincos da roupa. Então ela praticamente já sai passada. Ou seja, quando você acaba
de secar uma roupa com esses lencinhos dentro, você tira ela quentinha, chacoalha, passou a mão, dobra e guarda, não precisa nem passar. Então essa é uma das grandes diferenças que a gente tem na lavanderia americana comparado com o que a gente está acostumado de ver aí no Brasil. É isso aí, pessoal. Aqui eu encerro o vídeo agradecendo por você me acompanhar até agora e não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para receber toda semana notícias e informações do mercado imobiliário. Espero que você tenha gostado e, claro, deixe seu comentário que é muito importante para nós.